Mais um vídeo, pessoal. Eu queria fazer um relato aqui de como tem sido a minha vida sem Instagram. Confesso pra vocês que eu não gostei do último vídeo que eu fiz, porque eu coloquei musiquinha de fundo, isso desconcentra, e também foi o primeiro vídeo, né, de volta e de retorno desse tempo. Então, assim, eu não gostei daquele vídeo e eu acho que foi muito precipitado. Pelo tempo que eu fiz, pelo tempo que eu fiquei sem Instagram. Eu acho que agora já tem mais um tempinho, dá pra contar. E eu acho interessante porque assim, e esse som vai ficar, gente, porque não tem como, é o dia inteiro. Tem uma serralheria aqui do lado na minha casa. Tem gente que hoje em dia acha que é impossível ficar sem Instagram. Ah, mas você pode estar se perguntando, nossa, mas é só uma rede social. Gente, sério, ano passado eu achava que eu não conseguiria ficar sem. Até porque lá pra mim era um refúgio. Na verdade se tornou um refúgio, né, quando eu era solteira, assim, na pandemia também. Enfim, eu tenho uma longa história com o Instagram. Tanto que uma das coisas que me prendia era porque eu falava da fé católica lá, né, e tentava mostrar uma rotina de uma católica e tal, sabe? E os relatos que eu recebia de gente falando que conheceu o catolicismo, se apaixonou pelo catolicismo por conta dos vídeos, né, que eu fazia, falando que gostavam muito, né, das coisas que eu falava lá, de quantas pessoas se converteram porque o pontapé inicial foi ter visto algum vídeo meu, algum story meu, algum post meu. Então isso me prendia muito. Então eu usava a desculpa de que eu tava ali para ajudar as pessoas, mas na verdade era um refúgio para mim, era uma fonte de preguiça, porque eu tinha que fazer comida, mas eu tava ali sentada o dia inteiro no celular. E diga-se de passagem que era 6 horas assim, só no Instagram por dia. E eu me sentia um lixo depois, porque não tinha feito as coisas que precisava fazer, via outras pessoas se desenvolvendo espiritualmente, intelectualmente, aparentemente, né, se desenvolvendo, vendo posts no Instagram e tudo, missa diária, e eu não podia ir em missa diária, apesar de morar em Belo Horizonte, de ter comunhão diária, e eu não podia, enfim. Então isso pra mim foi trazendo um peso, né? Porque assim, se você caiu aqui de paraquedas, a bolha que eu tava era a bolha católica. Então, feminilidade, um pelagianismo sem tamanhos, porque quando você olha aquilo parece que você vai conseguir pelas suas próprias forças, ou comprando um curso de uma influenciadora que vai te ensinar a ter a virtude da ordem, que vai te ensinar a ter mais feminilidade, mais jeito de mulher e tal. Então isso te adoece, porque não é assim que funciona. Literalmente não é assim que funciona. Não é você comprando um curso que vai te fazer virtuosa. Sem vida de oração você não vai conseguir ser santo. E eu estou aprendendo isso a duras penas, porque eu vejo o Padre Paulo Ricardo falando sobre isso há muitos anos, e eu ficava o tempo inteiro perdendo tempo no Instagram fazendo o quê? Vendo posts sobre vida dos santos, vendo posts sobre pessoas vivendo o catolicismo, vendo posts de mulheres que tinham 4, 5 filhos e dava conta da casa tá perfeita, maravilhosa, muitas delas não mostrando que tinha uma ajuda externa, e isso me adoecia porque eu pensava, poxa, eu só tenho um bebê e eu não estou dando conta de limpar a casa. Eu planejo semanas a lavar minha geladeira e eu não dou conta, porque o menino tá em salto de desenvolvimento, o menino tá gripado, o menino tá doente e choro o tempo inteiro, quer meu colo, quer peito, o dia inteiro. Então assim, isso estava me trazendo um peso. Eu larguei, assim, eu ficava, né, desde o ano passado, na metade do ano passado eu ainda estava grávida, eu fiz o curso do Padre Paulo Ricardo de escravidão digital. E aquilo ali eu entendi que realmente eu estava viciada, e ele tinha falado assim, para uma pessoa que está muito viciada, não adianta você ir cortando aos poucos. Às vezes adianta você apagar um negócio e pronto. Só que a partir disso tome cuidado, porque o seu cérebro ele ainda vai guardar aquela coisa, e se você porventura mais pra frente baixar novamente, meio que vai voltar tudo, sabe? Eu não vou saber explicar, só assistindo o curso para entender termos técnicos, faz tempo, enfim, que eu assisti.
E aí, o que eu, na minha imensa sabedoria, fiz? Ao invés de apagar o Instagram, porque eu sabia que era um vício muito grande, gente. Era de tipo assim, eu estar saindo daqui pra Brumadinho, pra casa da minha sogra, 1h30 de viagem, eu precisar estar conectada na internet pra ver post. Aí eu saía, né, apagava o aplicativo, mas ainda entrava pelo Google. E aí, depois de um tempo eu voltava pro Instagram. Não, e o pior, que hoje eu acho muito ridículo, eu anunciava pras pessoas que eu ia ficar um tempo sem Instagram. Eu anunciava. Pra mim a mesma coisa que você tá fazendo a penitência da quaresma, que eu vi uma menina fazendo isso. Gente, vou viver. Nessa quaresma vou sair das redes sociais e vou viver a minha vida com Deus e sei lá o que, me dedicar mais. Aí volta, né, pro Instagram depois da quaresma. Gente, confesso que vim pra cá, mas sem aquela vontade, porque os meus 40 dias sem a minha quaresma, né, na verdade, que não é exatamente 40 dias, a minha quaresma foi perfeita assim no Instagram, porque eu pude viver, sabe? Mas eu estou aqui e tipo, como se fosse um favor à humanidade estar no Instagram postando as coisas que posta. Então, assim, eu tava vendo muita hipocrisia também de muitos católicos, muito estereótipo do que seria o catolicismo e pouca gente se inspirando na vida dos santos. Então era tipo assim, eu preciso me inspirar na influenciadora tal, que, sabe, tem umas questões de realidade muito diferentes. Então, assim, muitas mulheres que compram um vestido de um ateliê católico que custa R$400, e aí a pessoa tá enchendo o saco do marido, sendo que o marido não tem condição de dar esse vestido pra essa pessoa. Ou então, você vai pedir uma dica de moda, a mulher tá te indicando a base da Dior, que paga sua conta de luz junto com sua conta de energia e ainda paga a sua conta da internet, sabe? Juntas. E um negócio de um catolicismo meio burguês, um catolicismo meio... tem que ter dinheiro. Um catolicismo cujo ponto de referência são pessoas do mesmo padrãozinho de vida, do mesmo jeitinho de vida, que não tem uma coisa diferente. Então não é tipo assim, você tem uma Santa Francisca Romana, que era da nobreza, mas queria viver a pobreza, ou então você tem uma outra santa, que eu até esqueci o nome dela, mas está aqui nesse livro dos matrimônios santos, aqui, ó. Aqui você vê vários exemplos de casais que viveram um matrimônio diferente. Então você tem Santa Teresa, Santa Zélia e São Luís, você tem dois santos aqui que se entregaram, né, professaram sua fé publicamente, morreram. Você tem um casal de japoneses aqui, né, que morreram lá com as bombas. Você tem aqui uma santa que ajudou o marido a complementar a renda familiar costurando. Então, assim, você vê que são várias possibilidades de vida diferentes, e dentro do Instagram cria-se um catolicismo onde ou você é terapeuta, ou você vende curso, ou você vende e-book, ou você vende coisa, sei lá, segredinho de receita de sei lá o que para limpar a casa, para limpar a mancha. Então você tem uma comunidade feminina que você vai ensinar como montar uma mala. Sabe essas coisas meio assim que a pessoa inventa um negócio de sei lá onde para poder ganhar dinheiro pelo meio digital, e todo mundo acha que pode, que o trabalho é ali na vida digital e é marketing para lá, marketing para cá. Pessoas que dentro do marketing, né, tudo aquilo ali é floreado para que a pessoa pareça ser expert numa coisa que não é. E você vê isso a rodo. Até mesmo as editoras, eu vejo, né, algumas editoras com selos católicos que estão chamando gente que mal sabe escrever para publicar livro, né? Então, assim, tem uns que são muito bons, tem outros que tá, tipo, falando mais do mesmo. E ficou bizarro.
E eu tava vendo tanta hipocrisia naquele meio que eu falava assim, não é possível. Não é possível que eu vou ficar aqui no Instagram falando mal das pessoas que estão aqui no Instagram. Então aí em março eu decidi desativar o Instagram pra ficar uns meses sem. E confesso que nas primeiras semanas foi meio depressivo pra mim, tipo assim, preencher espaços, né, preencher lacunas. Mas ao mesmo tempo eu percebi que estava me trazendo uma leveza mental muito grande, porque eu não estava esperando o post do fulano de tal, eu não estava esperando a sequência de stories do fulano de tal, eu não estava vendo fofoca, não estava vendo polêmica, eu não estava vendo a resposta de tal pessoa ao pastor que falou mal de Nossa Senhora, por exemplo. Então estava muito mais leve, muito mais leve. Eu não estava colocando essas pessoas como referência na minha vida, né? Então, eu acho que eu fiquei mais ou menos um mês com o Instagram desativado, sem entrar por meio nenhum, né, porque estava desativado, e eu comecei a perceber que eu não estava sentindo falta e que minha saúde mental estava voltando. Isso é bizarro, o quanto minha cabeça estava começando a ficar normal novamente, de me interessar por outras coisas, de não ficar me cobrando porque a fulaninha de tal aplicou o método de sono e o menino faz todas as sonecas perfeitas. Por quê? Porque ela precisa trabalhar dentro de casa. E qual é o trabalho? Responder às meninas das comunidades, né, da comunidade que ela tem. E para isso o menino, agora, por egoísmo seu, que ele não precisa mais disso, você quer forçar seu filho a fazer 2 sonecas, sendo que ele não está mais preparado para isso, porque você precisa trabalhar. Então você vê umas coisas meio egoístas, assim, sabe? Muito nesse sentido. E, enfim, aí você se sente culpada por você ter feito o parto e ter pedido anestesia, porque tem mulheres que oferecem as dores do expulsivo pelas almas do purgatório, pela conversão dos familiares, e você não fez isso. Então você vai adoecendo. E aí tem toda a questão de abertura à vida, que depois eu descobri que o termo certo não é abertura à vida, mas maternidade e paternidade responsável, e que nem sempre o que as pessoas dizem lá sobre abertura à vida é o que a igreja diz. Então, se a igreja diz alguma coisa, passa a saber pelos documentos da própria igreja, né? Tudo que é doutrina, tudo que é dogma, tudo que você não pode fazer de errado é isso. E junto a isso, né, nesse meio tempo que eu saí do Instagram, eu tava fazendo aulas, né, da pós com o padre José Eduardo na matéria Moral das Virtudes. E ele falou muito da virtude da prudência. E era um exemplo que ele até estava dando, né, que algumas pessoas entravam no Instagram dele e ficavam perguntando: pode isso ou pode aquilo? Pode, não pode? É pecado, não é? E você não conhece o contexto, você não conhece a vida da pessoa, e acaba que a pessoa está trazendo uma responsabilidade que é dela, de fazer as suas escolhas, de pensar, né, de se desenvolver na virtude da prudência para uma outra pessoa. Então preguiça até de pensar, né, de meditar sobre aquilo. E era uma coisa que eu via muito, eu pesquisava sobre as coisas sem nem me dar o trabalho de meditar ou ler um livro sobre aquilo. E depois disso eu apaguei, né, definitivamente o Instagram. Eu entrei lá, avisei algumas tiazinhas assim que gostavam de ver as fotos de Afonso, e depois disso eu apaguei, né, baixei meus dados, as lembranças que tinham lá e tudo. E, gente, que alívio de não me sentir obrigada a pensar em algum conteúdo digital para vender. Que alívio de não ficar vendo inúmeros lançamentos por dia e de sentir que eu preciso ter todos os cursos e todas as comunidades de mulheres católicas que são mães, porque senão não vou ser uma boa mãe. É um alívio gigantesco. E de pensar assim, caraca, se eu soubesse disso eu teria apagado há mais tempo esse negócio. De você ver que você tem mais tempo de estudar, de você ver que você tem mais tempo de ler, de se desenvolver em habilidades que até então para você era uma certa dificuldade. Então, meu Deus, é muito bom, de você ir numa festa, que essa semana passada, né, eu fui no casamento, eu não tirei uma foto,
nenhuma foto oficial com a noiva. Tipo assim, isso foi, infelizmente, né, porque não deu, porque é muita gente pra tirar foto, enfim. Mas assim, eu não postei que eu estava no casamento. E eu gastei tempo claro, gerou um certo estresse, né, porque foi a primeira vez, por exemplo, que eu fui a um casamento. Ainda mais quando você tá com um bebezinho que tá fazendo 1 ano e que tá na fase de querer peito o dia inteiro. Então, às vezes, eu fico deitada aqui no sofá, ele dormindo no meu colo, porque se eu botar no berço ele acorda. E aí eu fico ou lendo, ou eu durmo junto, ou eu fico estudando, sabe? A mamãe do céu. A mamãe de Jesus. É a mamãe de Jesus. Agora, conta pro pessoal... Quem é? Ele jogou no chão. Conta para as pessoas quem é esse aqui. Quem é esse? Quem é esse? Quem é? É Jesus. É Didi! Mesmo, foi muito bom ter saído do Instagram. Depois eu fui estudar mais, ter tempo para ler mais. Um ponto negativo é porque, assim, isso eu já sabia que isso aconteceria, porque quando você tenta se desvincular de um vício, você compensa em outro. Então, por exemplo, o tempo que eu gastava no Instagram, eu tenho gastado metade, mas assim, no WhatsApp, conversando com minhas amigas, ou num grupo de amigas que a gente tem, né, de moças católicas, casadas, solteiras, noivas, namorando, etc. E eu vi que eu compensei muito no Instagram, que é uma coisa que eu tenho buscado fazer. Então, hoje em dia, eu passo no máximo, assim, agora, né, quando Afonso não tá em crise, quando eu não fico o dia inteiro no celular, e quando eu não fico fazendo minhas aulas também, né, geralmente 3 horas, que é uma coisa que eu quero diminuir muito mais. Mas eu gosto muito de assistir vídeo, podcast, aulas, homilias, vlogs, né, de meninas que eu acompanho desde que eu tinha 18 anos, enfim. Mas é uma coisa que eu preciso, né, tentar compensar, tirar essa compensação, tanto no YouTube quanto no WhatsApp. Mas até mesmo o fato de eu estar utilizando mais o WhatsApp, que você está conversando com pessoas ali, né, amigas, você está compartilhando experiências, é muito diferente do Instagram, que você vê uma pessoa ali como se ela fosse uma pessoa em que você deveria se inspirar, que é uma pessoa distante de você, sabe? Como se fosse um ídolo. Então, foi muito bom, né, ter percebido que, apesar de ainda estar gastando muito tempo, né, que eu gostaria, né, o meu ideal é diferente do real que eu tenho hoje, né, de mexer no celular, mesmo sabendo que o tempo que eu tô passando ainda é muito longo, eu tenho ficado satisfeita de saber que eu não estou ali bisbilhotando vidas alheias, né. O Instagram, eu percebi que ele está sendo feito para viciar e para adoecer. E tem muitas pessoas muitos católicos, infelizmente, que estão se entregando ao marketing e fazendo coisas absurdas. Na época que eu estava lá, a quantidade de meninas que faziam um curso de 6 meses para terapeuta e que ficava falando que estava em atendimento, que estava trabalhando, que estava fazendo isso e aquilo. Tipo assim, meninas jovens, meninas que precisam mais de psicólogo do que as pessoas precisam delas como psicólogas, terapeutas. Isso é uma coisa muito perigosa. Eu vejo muita gente aí, na época que eu tava, né, muita gente fazendo certificações, fazendo cursos de meses, e aí depois já colocava na biografia do Instagram, terapeuta, atendo mulheres, atendo sei lá o que, entendeu? E tipo assim, pessoas se julgando terapeutas tomistas. Um vídeo que eu vi esses dias do Luca falando sobre como não dá para desvincular a educação clássica da psicologia tomista, né? Porque a psicologia tomista não é uma arte, é uma ciência, né? E muitas pessoas hoje em dia fazendo essa ascensão, se colocando terapeuta tomista, e um bom católico que
gosta de Santo Tomás, que sabe que é uma fonte segura, né, dentro da filosofia, dentro da educação clássica, dentro de tudo quanto é coisa que o Santo Tomás falou, olha ali, terapeuta tomista, e vai confiar e vai chamar essa pessoa. E às vezes essa pessoa não está preparada para cuidar da alma das outras pessoas, né, para poder ajudar no processo de cura dessas pessoas. Então você vê muitas pessoas com uma grande quantidade de soberba porque faz um curso e já se acha capaz de fazer isso, sendo que nós vemos tantas pessoas aí, tantos bons professores que passaram anos no anonimato, anos estudando para que fosse capaz de hoje em dia estar vendendo um curso, estar falando alguma coisa, né, e fazendo alguma coisa pelas outras pessoas. Então, foi uma coisa que me ajudou muito, ter saído desse meio e de não ter mais interesse em ficar comprando curso, de ficar confiando na pessoa só porque a pessoa é católica. Tem canalhas dentro da igreja também, a gente não pode esquecer disso, e não é culpa da igreja, né, obviamente, assim como tem médicos canalhas, assim como tem advogados canalhas, enfim, tem gente ruim em tudo quanto é lugar. E não é porque a pessoa se intitula como católica que ela vai ser uma boa profissional. Deveria ser, mas nem todas são. Então eu comecei a abrir meus olhos para isso, sabe? E de parar com esse negócio de julgamento com a igreja, de ficar falando da crise da igreja. Ninguém precisa saber, sabe? Assim, reze pela igreja ao invés de ficar falando mal. Você acha que Santa Teresa d'Ávila, ela estava rezando pela conversão dos recém-protestantes ou ela estava falando mal da igreja para os outros? Sabe? Então, poder me inspirar também na vida dos santos foi excelente. Tipo assim, ao invés de eu me influenciar na fulaninha ali, que tá fazendo de tudo para passar uma visão de uma mulher perfeita, porque ela tem um curso para vender, eu olhar para a história de Santa Francisca Romana e saber que doeu na carne dela ter perdido os 2 filhos pequenos, de ter visto que para ela ter se casado, ela se casou por obediência ao diretor espiritual, sabe? Mas que mesmo assim ela foi uma esposa fiel até o fim, de que ela foi uma boa mãe, uma boa esposa, de que ela foi obediente no estado de vida dela, de que ela se santificou, de que ela foi uma santa mística ali naquele meio. Tem a Ana Taig também, é uma grande mulher pra gente se inspirar. Eu acho que ela é uma beata ainda. Então tem várias mulheres. Eu estou sedenta por um livro de Santa Rita de Cássia para saber a história dela assim mais a fundo. Eu tô lendo, né, ainda, é um livro muito grande, assim, e às vezes cansativo, porque é diário, da Elizabeth Lisieux, e você vê o tanto que essa mulher sofreu, é um absurdo. Você vê que a mulher sofreu e se santificou, assim, você vê que a história do católico não é coisinha bonita, do jeito que o Instagram pinta, é muito sofrimento, e você cresce no meio de sofrimento. Você sente que Deus está te esmagando com as mãos dele, né, literalmente. E é isso que eu tenho sentido, sabe, ultimamente, que Deus está me esmagando, para que eu aprenda, para que eu cresça, para que eu dê o meu melhor, sabe? Assim como você esmaga uma uva para que saia dali o seu mais puro suco. Enfim, então eu tenho sentido, né, que isso está sendo muito bom, muito benéfico. Olha o Afonso ali, muito benéfico para mim estar longe das redes sociais e de tentar olhar aqui para o YouTube com uma postura diferente. Então, com uma postura mais de compartilhar alguma coisa que possa ajudar, do que como alguém que sirva de inspiração para outras pessoas. Eu não sirvo de inspiração para ninguém. Eu estou muito longe disso. Só meu marido, Deus, os santos, meu anjo da guarda, sabem o quanto eu perco oportunidades diárias de santificação. Porque às vezes eu não ofereço a Deus. Então, assim, olhar para pessoas como pessoas e não como ídolos, não como referências. Assim, gente, tá todo mundo muito igual, tipo assim, eu tenho certeza que se eu for na missa tridentina aqui de Belo Horizonte, eu vou achar no mínimo 3 meninas com o mesmo vestido igual, que foi comprado no ateliê daquela católica que vende
vestido por R$400. Gente, vamos buscar um catolicismo autêntico? Vamos buscar pensar mais sobre a frase do Carlo Acutis? Eu vou colocar aqui a frase, mas no fim das contas, o Carlo Acutis, ele falava que muitas pessoas vão morrer como fotocópias e não como pessoas originais. Então, assim, eu acho que o Instagram, ele tá trazendo as pessoas como se fosse um padrão, sabe? E você vê que na história da igreja tem santos de tantas formas diferentes, tantas formas, que a morte foi de forma diferente, que a vida foi de forma diferente, que queria uma vocação, mas teve que viver outra, sabe? Vamos buscar mais isso? E não fica colocando na cabeça que você vai ser fraco porque você não consegue passar 35 minutos por dia no Instagram, porque isso aí não seria... É radical demais você apagar o Instagram, você tem que manter o equilíbrio e você tem que... Gente, hoje em dia é comprovado que o vício nas telas é igual um vício a drogas. Quando você vai tratar uma pessoa que tá viciada em drogas, você não fala com ela assim, você tem que ficar na frente da maconha e você não pode ceder o desejo de usar maconha, né? Muitas vezes a pessoa vai, muitas vezes não, né? Em todas as vezes que a pessoa luta contra esse vício do alcoolismo, das drogas, a pessoa vai ter que se desvincular totalmente daquilo. E às vezes nem olhar para aquilo, sabe? Então, não cai nessa de que você precisa manter o equilíbrio e ficar 35 minutos por dia, 1 hora por dia, sabe? Que você vai conseguir, assim. Apaga. Assim, faz o que você quiser, mas eu te indico. Apagar é muito bom. É isso. Até o próximo vídeo. Dá tchau pro pessoal, Afonso. Dá tchau pro pessoal. Fala assim, tchau, gente. Tchau, gente. Viva Nossa Senhora! Ele olhou pra Nossa Senhora. Você tá ficando esperto? Parabéns! Até o próximo vídeo.